Boa noite a todos. Na nossa última palestra, falei e repeti várias vezes da necessidade da gente se reconectar à nossa essência, da gente se limpar um pouco mais dos aprendizados equivocados, das crenças que muito mais nos limitam do que realmente nos levam para um aprendizado frutífero, saudável. Mas acho que faltou falar um pouco do como que a gente faz isso. Como que a gente encontra essa essência? Como que a gente consegue dar esse reset dessas coisas agregadas a mais e de forma equivocada para restaurar a nossa formatação inicial, para restaurar aquilo que a gente tem de mais natural, mais espontâneo e que realmente representa a nossa real condição evolutiva, de amadurecimento. E como que a gente pode fazer isso? Tem muito a ver com tudo que a gente vai falar hoje. Porque se existem duas ferramentas que são essenciais para esse se depurar, amadurecer da forma mais leve, mais espontânea, mais natural possível, é através da vivência real, do perdão e da amorosidade. E a gente vai compreender muito do que a gente traz de distorções do que seja realmente essa vivência do perdão, mas o mais importante é a gente refletir ainda mais sobre o que é essa amorosidade. Como o próprio Evangelho nos colocou, de novo não por acaso, a necessidade da gente ter como uma lei realmente, uma lei que é uma diretriz mais do que um ordenamento, do que aquilo que é melhor para nós, do que realmente nos leva para essa vivência das bem-aventuranças, como o próprio Cristo nos trouxe. E que a gente só vai conseguir fazer essa transformação do que a gente sabe, para o que a gente realmente consegue concretizar através da vivência desse trato amoroso, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com tudo aquilo que a gente ainda tem a aprender. E eu só posso dar um trato de amorosidade com o outro se eu me reconectar exatamente com isso que eu tenho, de essencial, de natural, da minha própria estrutura, de ser essa fonte de amor, de encontrar em mim, independente do amor que eu tenho recebido, essa capacidade de vivenciar com gentileza, com compreensão, com compaixão, seja qualquer que seja a adversidade que a gente tenha a enfrentar. Mas muito nesse refletir do como que a gente consegue resgatar do que a gente tem de mais essencial, a gente não pode descontextualizar o tempo que a gente vive hoje. Como espíritas e como muitos outros também colocam, a gente está vivendo um período de transição, período de grandes transformações, um período em que todos nós estamos amadurecendo coletivamente e que precisamos de muito mais ação, de muito mais concretização do que realmente de continuar no mundo das teorias. Então, para a gente contextualizar isso, a gente precisa compreender o que significa para nós essa transição. Como que nós nos vemos capazes de contribuir com isso efetivamente? Quanto que cabe a nós ser o exemplo dessa transformação maior que nós precisamos construir em termos de espiritualidade, em termos de planejamento espiritual. Mas como que eu posso fazer isso se eu ainda não estiver preso a vivências de medo, de desesperança, muitas vezes até de desespero? Como que a gente está vivenciando esse período? É com toda a fé que a gente pode? É com toda a confiança que existe realmente uma razão por trás de tudo isso? Que tudo está conectado para algo mais benéfico e não para mostrar o caos, a dificuldade ou o que a gente pode ter de mais limitado? A gente percebe muito dessas sutilezas em coisas tão pequenas, como por exemplo, hoje eu estava dando uma revisada de tudo que eu queria falar e aí escutando uma música que fala sobre verdades do tempo, em que uma das coisas que ele nos faz refletir, ele nos chama para esse olhar para a brevidade da vida e ele fala, ame mais, abrace mais, viva esse hoje com toda a beleza, com todo o caráter prioritário que ele tem. Faça valer esse viver de hoje da forma mais verdadeira que a gente pode. E enquanto eu ouvi essa música, me chega uma mensagem do meu cunhado. E na mensagem ele descreve exatamente tudo que eu vou falar na sequência aqui. Justamente falando desse cenário que a gente vive hoje, né, de casas grandes e famílias menores, de estrutura hospitalar imensa e uma saúde precária, de uma cultura em que se conhece o mundo e se desconhece o vizinho. E aí ele termina a mensagem falando exatamente isso. Ame mais, viva com essa plenitude. E tudo que a música estava me dizendo e tudo que eu estava
relembrando das leituras para trazer essa mensagem para vocês. E muito do que se vai falar nessa noite é exatamente dessa necessidade do concretizar, do não só saber da mensagem do Evangelho, do não só conhecer a mensagem do Cristo, mas do realmente pô-la em prática. E aí nos vem a inspiração, né, Paulo? Nos faz abrir aleatoriamente numa mensagem que nos faz refletir sobre o saber e o fazer. Sobre essa reflexão e esse convite ainda mais efetivo para que a gente concretize cada vez mais, em ações, mais do que em falação, toda essa transformação, dessa vivência do amor que o Cristo veio nos ensinar. E aí, por isso mesmo, compreendendo a finalidade de tudo isso, é que eu queria sintetizar um pouco dessas reflexões do mundo que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo, justamente porque a ideia de falar de perdão e amorosidade é justamente para nos tirar dessa postura ainda muito punitiva, às vezes severa demais, nesse olhar do autoconhecimento. Às vezes a gente se inflige um nível de sacrifício, uma coisa corrosiva, de um martírio, simplesmente porque a gente ainda não está no grau evolutivo que acha que já deveria estar. Ao invés de lançar o olhar da compreensão, da compaixão, a gente às vezes fica se martirizando porque erra, se punindo porque não faz ainda o que deveria fazer. E quanto mais a gente se olha dessa forma persecutória, punitiva, mais a gente mingua nossas forças, mais a gente desperdiça uma energia extremamente necessária justamente para esse exercício desse perdão, dessa amorosidade. Então a gente precisa medir os desafios que a gente tem que enfrentar para a gente saber equalizar e saber dimensionar melhor também a energia que a gente precisa empregar para vencê-los da forma mais natural possível. Mas de tudo que a gente precisa refletir, dentro desse cenário, é sempre comparando a perspectiva material e a perspectiva espiritual. Aquilo que a gente vive na concretude e aquilo que a gente pode e precisa viver no campo espiritual, no campo emocional. Hoje a gente vive um mundo de extrema tecnologia, de globalização, de informação acessível, expansível da forma mais rápida e universal possível. Mas na contramão, a gente vive um mundo com comportamentos extremamente imaturos, onde o que prevalece na maioria das vezes é esse perder-se de si mesmo, é esse adoecimento, esse nível de loucura que a gente tem visto com um olhar cada vez mais assustador. Mas quando eu estava fazendo algumas dessas leituras que eu vou citar hoje, a respeito desses comportamentos imaturos, eu me lembrei muito de um treinamento que eu fazia para a preparação de instrutores operacionais. E a gente fazia meio que um ensaiozinho teatro. Aqueles que iam ser habilitados instrutores, eles eram colocados à provas com alguns tipos, personagens de aluno. Só que ele não sabia o tipo de aluno que ele ia enfrentar. Mas todos os exemplos que eram escolhidos para o teatrinho, para a representação, eram casos que a gente tinha acompanhado na instrução de estudantes que realmente tinham aquele tipo de comportamento. E aí uma instrutora pegou aquele aluno mais reticente, né? Ela chegou toda abafando, já sou instrutora, sei o que eu tenho que fazer, porque tenho muita experiência. Mal ela começou a dar instrução, que o aluno começou a demonstrar aquele comportamento mais resistente, mais rebelde, ela já me deu aquela olhada assim como... Isso está no script? É esse o combinado? Aí eu fiz assim, toca o barco, continua. E aí, quanto mais ela trazia aquilo que era o repertório que ela achava adequado, e o aluno ficava ainda mais rebelde, recuava ainda mais, ia para um rumo totalmente diferente do que ela queria, ela me olhava com um olhar mais assustado, assim, até uma hora que ela olhou como me socorre. Porque a gente tem muito dessa expectativa imatura, que o nosso agir no mundo é esse. Eu chego, me coloco e de uma forma mágica o mundo se transforma. Eu simplesmente me comunico, digo o que eu quero, digo o que eu penso, como as coisas têm que ser e as coisas se adequam, coincidem com aquilo que eu quero. Olha que olhar ingênuo ainda a gente tem. O me colocar no mundo não é só eu pressionar ou eu transformar esse mundo, mas eu saber até que ponto eu tenho que me transformar para que essa transformação aconteça. A ideia do treinamento, mais do que avaliar a condição daqueles instrutores, era justamente trazer para eles essa habilidade.
Essa habilidade de perceber o aluno, de saber aquilo que funciona melhor, de saber como se colocar, justamente para que você seja o autor real do aprendizado dele e não simplesmente ele reage ao aprendizado que você já tem. Você ter esse feeling do perceber o outro, do saber se comunicar adequadamente, do saber se posicionar, é muito desse como eu me vejo indo para esse mundo que eu quero transformar. Mas sabendo que em muitos momentos essa transformação do para fora só é possível quando eu faço a minha primeiro. Quando eu consigo ter essa conexão, essa sensibilidade, esse nível de percepção, além dessa imaturidade, que acha que no estalar de dedos eu simplesmente falo e tudo se rende àquilo que eu quero, como eu bem entendo. Mais do que amadurecer, esse se posicionar no mundo, a gente precisa ter a responsabilidade que a gente precisa ter para o amadurecimento não só nosso, mas também de todos aqueles que fazem parte do nosso mundo relacional, da nossa caminhada espiritual. Outra realidade muito comum é essa superficialidade dessa vida muito imediatista e voltada para uma felicidade, aquela felicidade muito do publicável, da imagem, da aparência, um viver em nome do já eleger a imagem perfeita com uma legenda explicatória. Muitos dos momentos hoje já são vividos nesse parâmetro. Que ângulo melhor favorece o registro disso e como que eu posso veicular isso como um instrumento de afirmação, de comprovação daquilo que eu estou vivendo. Então, quanto mais a gente se perde nessa superficialidade da aparência, do provar-se social, a gente fica cego para esses parâmetros da vaidade, do poder, da popularidade, da visibilidade, que são coisas muito mais da materialidade do que as coisas do afeto, dos vínculos, da vivência real das nossas emoções. E quanto mais a gente se cega para essas coisas muito da superficialidade, mais a gente se perde desse se ver, se ouvir, aquele bom e velho olhos de ver, ouvidos de ouvir, que são perdidos justamente por conta do endurecimento dos nossos corações, como o Evangelho nos coloca. Outra realidade muito comum é a prevalência de valores, de costumes, de conceitos, desse adormecimento, desse piloto automático, desse repetir robótico de padrões, muito mais da anestesia do que do enfrentamento ativo de dores, desafios, muito da acomodação, das anestesias, do querer ser mais um na multidão, do querer se sentir igual à maioria, quando a maioria está dentro desse adormecimento. Está dentro desse simplesmente seguir um fluxo sem se ver realmente agindo ativamente para essa transformação maior que a gente precisa. E quando a gente traz para a vivência religiosa, o simples repetir de discursos, o simples citar de obras, de leituras, mostra o quanto que a gente está preso a esses parâmetros extremamente superficiais. E quanto mais a gente se prende, eu sou capaz de repetir e citar teóricos, autores, mais eu me perco do quanto que eu já trouxe daquele conhecimento para a minha leitura individual, para a minha transformação, para a minha identificação, para a aplicabilidade daquela teoria na minha própria vida. Então eu não consigo desconstruir uma ideia para realmente trazê-la para essa aplicabilidade, para essa praticidade que eu preciso ter para a minha transformação real. Ou então a gente chega no meio de uma leitura, né? E aí dá aquele impasse de porque a coisa chegou nesse ponto do tá mexendo com coisa, tá me fazendo refletir, tá me fazendo me olhar de um jeito que eu preciso dar uma parada, diminuir o ritmo para poder assimilar realmente isso que eu preciso assimilar, para sair, para concluir uma leitura, uma pessoa diferente daquela que começou as primeiras páginas. E eu só vou aproveitar cada uma dessas mínimas oportunidades para dimensionar o meu tamanho real se eu sair desse movimento automatizado, das repetições, para eu trazer para aquilo que me é mais particular. O que funciona comigo? O que é que mexe comigo? O que é que faz com que amanhã eu seja uma pessoa diferente da que eu sou hoje? Para uns pode ser um trabalho em grupo, para outros pode ser assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música, mas eu preciso saber aquilo que me sensibiliza, aquilo que me desenvolve mais habilidades, aquilo que me faz despertar um olhar diferente para as coisas até que eu já li, que eu já vi, que eu já faço com regularidade.
Mesmo que eu faça de novo a mesma coisa, eu não sou mais o mesmo. Se eu tiver essa postura de saber me dimensionar a partir de tudo aquilo que eu vivo, a partir das relações que eu construo, e não simplesmente entrar nesse modo em que eu crio uma fantasia do como eu sou e acho que em qualquer contexto eu estou agindo da mesma forma. E aí uma das coisas, infelizmente, mais recorrentes desse momento que a gente vive é essa contradição abismal entre o discurso e a prática, entre aquilo que se cultua e aquilo que se verdadeiramente produz por meio de ação. Quanto de incongruência, quanto de máscara ainda povoa até mesmo a nossa prática religiosa. Quanto da máscara do espírita perfeito esconde um lado nosso ainda extremamente imperfeito, ainda extremamente vulnerável, que por a gente não dar conta dele, quer se vestir dessa força do eu entendo tudo, eu sei tudo, porque o espiritismo me faz entender tudo isso, e magicamente eu já superei toda a minha bagagem espiritual. Magicamente eu já equacionei todas as questões que eu trago ao longo da minha vida eterna. Será que isso é real? Eu constato isso no meu dia a dia? Se eu for buscar o feedback de pessoas próximas a mim, de pessoas que têm intimidade comigo, elas vão ter de mim uma leitura próxima da que eu faço de mim? Ou eu me visto tanto dessa máscara que até eu me convenço que ninguém percebe o que tem atrás dela? Quanto de incongruência a gente pode perceber se a gente avaliar a qualidade das nossas relações, se a gente avaliar um pouco melhor o impacto da nossa presença nas mínimas atividades. Agora, enquanto a gente estiver naquela coisa robotizada, do eu me torno perfeito, porque eu frequento o centro 5 vezes na semana, porque eu participo de 87 atividades dentro de um mês, e isso por si, porque eu já estou fazendo, né? Eu estou indo, eu estou vivenciando. Isso realmente está me transformando? Isso realmente me faz melhor? Eu não estou dizendo puro, perfeito, irretocável, mas melhor daquilo que eu já tenho consciência que eu sou? Uma coisa que eu sempre cito para algumas pessoas que começam a terapia, uma coisa é frequentar a terapia, outra coisa é entrar no processo terapêutico. Algumas pessoas passam anos frequentando a terapia até ela entrar no processo realmente transformador, de tratamento, de cura. Então, não é só a escolha do que a gente conhece, do que a gente procura em termos de teoria, mas o quanto que isso realmente já está plantado no terreno das nossas emoções, que vai trazer a congruência, não só do que eu falo, do que eu propago, do que eu doutrino, mas realmente do que eu vivencio no meu dia a dia. E aí também vem as pretensões de superioridade e de infalibilidade. Muito da necessidade de ser o certo, de estar sempre certo. E aí, não por acaso, hoje a gente vive um momento de extremo radicalismo e intolerância. Que mesmo aquelas pessoas que se julgam as mais centradas ou as mais ponderadas, muitas vezes têm uma postura exatamente igual à dos radicais que elas condenam. Em nome de um humanismo, de uma defesa de direitos coletivos, eu tenho uma postura muitas vezes tão intransigente, tão agressiva como daquele que eu condeno, daquele que aponto, porque ele só tem defesas diferentes, mas a forma com que isso é defendido muitas vezes é exatamente igual. Com o mesmo grau de 880, com o mesmo grau de não perceber o outro e simplesmente impor ao outro a minha verdade, o meu jeito de ser, o meu jeito de ver as coisas, aquilo que eu julgo correto. Quando eu estou naquela postura de tudo que eu tenho é o certo, é o correto, é o valioso e o do outro não é nada, pode ter a certeza que eu ainda preciso caminhar muito a respeito desse meu amadurecimento, desse meu melhoramento como pessoa. Toda essa intransigência fala muito desses nossos movimentos do orgulho, do egoísmo, dessa necessidade de se sobrepor ao outro, mais do que o simplesmente defender aqueles que querem se sobrepor. Às vezes eu estou querendo a mesma coisa que ele, só por caminhos diferentes. E aí vem outra coisa que nos traz muito de imaturidade. Uma é a nossa concepção sobre erro. Erro é o que nós temos de mais humano.
porque somos falíveis, porque somos limitados, porque somos de carne e osso. Mas como é que a gente trata o erro? Como uma coisa normal? Ou como uma coisa da qual eu tenho que me envergonhar? Eu tenho que ser punido? Eu tenho que sofrer sanções cada vez que eu erro? Essa compreensão de punibilidade e erro faz com que muitas vezes a gente entre nessa coisa corrosiva do não se aceitar falível, do não se aceitar mortal ou com limitações. O erro é uma coisa que dentro de um planejamento não saiu de acordo com o que era o projetado. Mas o que eu preciso fazer? Replaneja, avalia de uma forma objetiva o que foi feito, o contexto, que variáveis agiram sobre aquilo, o que se pode aprender, o reparar, o mitigar efeitos danosos e o prevenir para que isso não se repita. Objetivamente, é isso que o erro vem dizer. Você precisa mexer de novo. Não saiu como planejado. Não foi do jeito que se queria. Refaz. O erro só vem dizer que você vai ter um trabalhinho a mais. Não precisa ter que ser punido, não precisa ter que pagar para isso. Eu só pago por um erro cometido se eu tiver junto com o meu erro orgulho, egoísmo, outras tantas coisas. Se ele for uma simples consequência da minha ignorância, da minha limitação, eu não tenho que passar por um processo de punição, de expurgação, de vergonha, de constrangimento. Mas muitas vezes a gente faz esse trato hipócrita, de os certos, os perfeitos de um lado, quem erra tem que ter um tratamento diferente, de se sentir menor, de se sentir mal, de se sentir com menos valor, justamente porque se dá um olhar não humanizado para o ser falível, o ser imperfeito. Outros conceitos errados vêm a respeito de ignorância e maldade. Quantas pessoas não conseguem avaliar com essa objetividade o que o outro faz? Quando o outro erra porque jogou pedra na cruz, erra porque com certeza é alguém muito ignorante, erra porque ainda tem muito que aprender. Eu, quando erro, às vezes, é porque o cenário, o contexto me levou a errar. Esse discernir entre a imperfeição e a maldade é outro movimento que a gente ainda precisa fazer. Quantas pessoas erram por maldade? Quando a gente vai compreender todo esse processo evolutivo, o próprio Livro dos Espíritos nos fala que nós nascemos simples e ignorantes, todos. E que para chegarmos a esse caminho do bem, não necessariamente a gente tem que passar pelo caminho do mal. Mas muito do que dentro desse processo a gente retarda ou dificulta esse processo evolutivo é justamente porque a gente vai errar muitas vezes nesse caminho. E como eu trato esse erro como uma oportunidade de aprendizado, de amadurecimento, ou como algo que tenha que ser taxativo, de vergonha, de inadequação, é que vai fazer toda a diferença na fluidez desse meu processo e no quanto que eu realmente consigo dar um olhar humano para isso. Uma coisa que o espírito adora dizer, que tem que pagar. Tem que pagar. Se está passando por alguma coisa errada agora, se está passando por alguma dificuldade, com certeza é pagando as dívidas do passado. Essa compreensão de pagar tem muito esse conceito do ser punido. Não é que você tenha que pagar, é porque provavelmente você não aprendeu coisas que ainda te levam a cometer esses erros. O que você tem é que aprender. Aprender você precisa. Agora, ter que pagar, ter que ser pela via do sacrifício, ter que ser doído, se chicoteando, se martirizando, aí é muito desses conceitos que a gente traz equivocadamente. E aí o pior desse nosso cenário é que a grande maioria de nós, muito mais do que viver com toda a plenitude que a gente tem direito, simplesmente está sobrevivendo. E não foi para isso que a gente veio. A gente não veio aqui para sobreviver às nossas limitações. A gente veio para aqui para crescer apesar delas e se tornar algo grandioso que a gente pode fazer. E aí, para a gente refletir um pouquinho, eu queria só pedir a permissão de vocês para fazer uma leitura. Ela é bem rápida, mas ela é uma reflexão que nos faz olhar muito para isso que a gente precisa fazer e que pode fazer com um pouquinho mais dessa naturalidade essencial.
No livro Renovando Atitudes, Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, nos faz uma reflexão de quem são essas pessoas aptas a viver no mundo de regeneração. Será que hoje o que a gente vive, o tanto que a gente já consegue pôr em prática o que a gente sabe, nos dá uma condição da gente ir para o mundo de regeneração ou a gente ainda vai continuar no mundo de provas e expiações? Será que a gente vai acompanhar esse processo que a Terra está passando? O que a gente precisa fazer? Hamed nos fala algumas coisas. Ele fala que regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar desse mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que receberam a medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes na estrada da vida universal, em busca do crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. E em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência de vivências anteriores, diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São considerados criaturas sábias por seus constantes insights e compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão de situações e problemas. Descortinaram horizontes novos porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações, a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir a sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por conseguinte, os seus passos fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento entre as leis de amor que regem o universo. São seres extraordinários eles, não é? Praticamente anjos. Está distante do que a gente pode fazer? Conseguir um tempo para olhar para si, para se ver como realmente você é,
tirar as máscaras e agir da forma mais natural que lhe cabe, saber o que lhe cabe e parar de interferir naquilo que cabe ao outro, ter paciência consigo. São missões muito difíceis de se implementar, mas são exatamente esses pontos que a gente sabe, mas na hora de praticar. E aí, não por acaso, Roosevelt Thiago, nas suas reflexões no livro O Desafio de Viver, onde ele faz toda uma reflexão sobre esse momento do despertar da nossa consciência, ele nos diz, ele faz toda uma análise com base na citação dos Efésios, que é exatamente esse chamamento desse despertar desse sono, desse levantar entre os mortos, para que a gente realmente acesse esses esclarecimentos que o Cristo nos trouxe. E ele fala exatamente isso. Estar desperto é elemento fundamental para nos colocarmos aptos para sermos esclarecidos pelo Cristo. Porém, quando falamos dos esclarecimentos que apenas podem ser dados pelo Cristo, falamos de questões acima dos conhecimentos do mundo, ou que possa ser dado pelas instituições humanas. Entramos assim nas entrelinhas da vida, nas exigências da vida comum, nas delicadezas dos relacionamentos e na apuração dignificante de nossos sentimentos e pensamentos. Em outras palavras, o mesmo que Hamed nos faz refletir. Nenhuma instituição tem a capacidade de fazer essa caminhada por nós. É um movimento intransferível e individual, que cada um faz de acordo com aquilo que sabe que é capaz de lhe despertar, no seu ritmo, dentro das suas possibilidades. Agora, enquanto a gente vive atrás de máscaras, a gente não consegue esse despertar, desse acessar real ao que o Cristo nos trouxe como mensagem. A gente torna o exemplo vivo que o Cristo nos trouxe em mais uma teoria sobre a qual a gente discute racionalmente, ou professa, ou cita, mas que para viver a gente precisa desse despertar consigo, para que essa abertura, para que o Cristo nos trouxe, provoque essa transformação real. Então, falar de um tempo de transição é falar não só do despertar da consciência que nós todos precisamos fazer, mas desse agir real para essa transformação. E aí, dentro desse livro também, todos eles, Andrei Moreira, Haroldo Dutra, o Marlon, vários outros grandes nomes do Espiritismo, nos trazem exatamente esse refletir sobre esse despertar, que é necessário o quê? A gente percebeu o quanto que é esse tempo de se reconectar com essa fonte sagrada de amor e do bem, que é o Cristo, mas que também existe em nós, nas nossas relações, na nossa realidade. É se reconhecer que nós temos essa fonte de amor na nossa própria estrutura e que por isso a gente pode sair dessa postura de vítima, de ficar clamando, receber amor. Nós temos isso, é item de fábrica nosso. A gente precisa lançar mão desse recurso, como o próprio Evangelho nos coloca. Ama e você vai receber esse amor. Eu preciso exercitar o como eu sei amar, como é a minha vivência desse amor, para que eu consiga até perceber aquele que eu já recebo e sair dessa vibração de escassez, de precariedade, dessa ignorância de uma fonte abundante que está à nossa disposição. É esse acolher também dessa responsabilidade que nós precisamos ter com a nossa vida e com as consequências de nossas escolhas e nossos atos. É o substituir dessa autopunição desnecessária por esse olhar da aceitação, da ternura, da responsabilidade. Falar de amorosidade é falar disso, aceitação, gentileza, cordialidade, afabilidade, doçura, no trato consigo mesmo. É o desfazer dessa crença do amor condicionado e passar a se tratar com toda a dignidade de um filho de Deus. É esse confiar que não existe desamparo da paternidade divina. Hermance tem um livro inteiro só sobre amorosidade, em que ela coloca a vivência da amorosidade como a cura dessas feridas do abandono, que é um abandono ilusório dessas construções equivocadas que a gente faz. Andrei Moreira, no livro Desafios de Viver, ele faz toda uma reflexão desse momento de reconciliação com a gente, com as nossas famílias, com a nossa realidade, a partir da reflexão da parábola do filho pródigo, onde ele fala muito sobre esse egoísmo, sobre essa rebeldia,
que nos faz justamente perder essa conexão com esse nos vermos filhos de Deus, nos sentirmos dignos, por embora imperfeitos, sermos filhos de um Deus absurdamente amoroso e bondoso. Cada vez que eu me vejo por essa perspectiva do inadequado, do que tem que se envergonhar, do que é diminuído porque erra, eu me afasto das minhas sensações de ter um pai tão grandioso assim. Eu me desconecto da abundância de possibilidades, de estímulos que eu tenho para que eu desperte para essa vivência do viver em função desse propósito maior, mas se sentir e se ver com todo esse merecimento, com todo o direito de ser filho de Deus, com essência e com natureza amorosa, não punitiva, não persecutória, não castradora, mas plena em tudo aquilo que a gente já dá conta de viver dentro desse amor, que como o Evangelho nos coloca, e nós temos sempre a reflexão, que só o amor tem esse poder verdadeiramente transformador e reparativo. E aí o André Moreira ele faz essa explicação, que essa é a destinação de todo ser humano. Cada ser pode eleger o roteiro, mas não pode escolher o destino, que já é pré-estabelecido, pré-fixado pelo Criador, que é a nossa integração plena no seu amor. Essa rebeldia que ele faz essa análise do filho pródigo e também do irmão que fica, né? É essa experiência passageira que ainda, embora essa rebeldia é uma experiência passageira que ainda que permaneça ativa por muitas encarnações, cede sempre espaço para a humildade e a obediência, à medida que o espírito se dá conta de que entregar-se a Deus não é limitar-se nem negar-se, mas expandir-se e ampliar-se infinitamente. É passageira quanto essa rebeldia? Quantas encarnações mais a gente vai querer ficar na base dessa desconexão, desses conflitos desnecessários, desse se apartar dessa vivência tão digna? Precisa? Ajuda em alguma coisa essa rebeldia? Esse se recusar a ter essa vivência próxima, direcionada para o Cristo, direcionada para essa vivência desse amor que Ele nos exemplificou? Mas a gente erra tanto até no entender do que é essa humildade para a qual a gente tem que se direcionar. Outro dia eu vi uma pessoa falando que ia num centro lá, daqueles de cura espiritual, porque ela está com um problema de saúde muito séria. E aí ela falando, não, mas também se chegar lá na hora e não precisar, e tiver alguém precisando mais do que eu também cedo, eu também fico fora. Olha aquela ideia errada do que ser humilde é negar até mesmo a sua necessidade de um tratamento de saúde. Quem disse que tem que ser pelo sacrifício? Isso é a nossa leitura ainda do vitimismo, daquele eu sou o coitadinho que faz a gente achar que é bonito. Está ali, ó, o remédio ali no alcance da minha mão, mas não precisa não. Se está acontecendo isso comigo é porque eu tenho que estar passando por isso. Ali a solução à sua disposição, mas deixa eu aqui, sofrendo, no sacrifício, na vida difícil, porque isso aqui é bonito, isso aqui me leva para o Cristo. O Cristo está ali ó, dizendo, toma isso aqui que você vai ser curado, faz isso aqui que esse problema vai se resolver. E fica nessa negativa, dessa leitura imatura da escassez, como se o que o Cristo, o universo, tem a nos oferecer é quase igual quando a gente é criança, que vai dividir o último suco com os irmãos. Bota ali os copos e vai ali, ó, regrando. Não, mais 3 gotinhas nesse aqui. Não, mas agora esse aqui ficou mais, bota mais nesse aqui. Olha o quanto que a gente projeta coisas tão infantis para o Cristo. Vocês conseguem ver? Cristo vai repartir o pão, traz a régua, vamos medir aqui, ó, agora deu, ó, não, aqui mais um pouquinho, 1 milímetro aqui mais para diante, agora foi igual, agora todo mundo ganhou da mesma medida. Vocês imaginam Cristo fazendo isso? Ô filho, volta na próxima porque o amor que eu tinha hoje para oferecer, eu já dei aqui para o fulano que chegou primeiro, você sobrou hoje, não vai ter, não tem mais para você. Essa leitura de escassez, essa leitura da nossa realidade material, quando a gente transfere para a realidade espiritual, é que faz com que a gente vivencie as coisas nesse olhar equivocado, limitado por nossas escolhas,
Não porque a vida fez assim, não porque tem que ser assim, mas porque a gente ainda tem um olhar muito restrito para muita coisa, especialmente para aquilo que é mais humano da nossa natureza, que é o errar. E aí eu trouxe aqui toda a filosofia de Sigmund e Freud, nossos personagens recorrentes, né? Está lá o Freud dizendo, eu não consigo parar de pensar nos meus erros. E o Sigmund fala, mas todos nós erramos, mas precisamos esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. O que a gente precisa é perdoar o erro do passado, para a gente se planejar para o futuro. Mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou errar? Eu posso ter essa ilusão? Passei por um erro, nunca mais caio nessa de novo, nunca mais faço de novo. Eu só posso ter essa leitura de uma perspectiva de o máximo possível, pode ser que eu não erre, se eu estiver fazendo esse olhar de me perdoar pelas minhas falhas de hoje, de aprender verdadeiramente com elas, de me humanizar um pouco mais por conta delas e ter essa sensibilidade de, ao olhar para frente, ter esse olhar mais objetivo e real do quem eu sou, do que eu realmente posso, do como eu realmente estou. Mas o perdoar tem a ver também com a gente desconstruir essas ideias erradas que a gente faz do que seja perdoar. A gente acha que perdoar é aceitar passivamente abusos, agressões, manipulações, desrespeitos, é ser apático ou ser insensível com os erros, é negar, fingir acontecimentos, sentimentos, anseios, faz de conta que está tudo certo, faz de conta que está tudo bem, o mundo desmoronando, várias coisas erradas acontecendo, mas nem olha, isso é perdão. Não é. É ser conivente ou complacente, ou interpretar com revanchismo, vitimismo e suscetibilidade os acontecimentos. Quando a gente tem esse olhar do alguém me ofendeu, alguém fez algo que me machucou, com o olhar do perdão verdadeiro, a gente não fica nessa de 40 anos depois, mas tu pensa que eu esqueci? Eu lembro, foi tal dia, você estava vestindo tal roupa, você falou nesse tom, nunca mais vou esquecer. Até a raiva, a mágoa, o rancor que você sentiu na hora, você revive ali no mesmo tom. Aí não basta 70 vezes, 7 vezes, né? Precisa umas 800 vezes, 1000 vezes. Porque se você vai reviver, relembrar, traz de novo, conta mais uma vez, como que isso vai ser resolvido? Aí fica de novo naquela leitura de que vamos errar, vamos aprender e corrigir. Não, errou, vai ter que sentir na pele o que me fez sentir. Vai ter que passar pela mesma coisa que me fez para aprender. Então a leitura muito da mágoa, do revanchismo, do se vingar, do querer fazer justiça pelos seus parâmetros, ao invés de simplesmente aprender a não se machucar com pessoas que são capazes de fazer o que a gente já sabe. Desse processo de amadurecimento, dessa nossa habilidade de saber perceber o outro, de se comunicar de uma forma adequada, de se posicionar, a gente também precisa amadurecer o respeitar esses limites, o sinalizar desses limites. Não é o outro que tem que fazer, não. É nossa tarefa aprender e fazer isso da forma cada vez mais amadurecida e equilibrada que a gente der conta. Você descobriu que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo com você? Sinaliza, tô vendo. Você fez isso que você fez, a consequência foi essa para mim. Vai continuar fazendo? Vou. Então, a minha medida com você é outra. Vai continuar fazendo? Não, desculpa, não era a minha intenção, fiz sem querer. Ok, então podemos continuar nesse nível de proximidade que a gente está. Se a gente olha com maturidade, a gente olha para os fatos e não fica nessa coisa persecutória do achar culpados, do apontar quem é menos, quem é mais fraco, quem é que está acima de quem. Isso é coisa do ego, do orgulho. Então essa leitura revanchista faz com que você esteja o tempo inteiro nessa sensação da vítima que precisa de um movimento de perdão, que não é perdão que você está querendo. Você está querendo vingança. Nunca você vai se sentir aliviado enquanto você estiver fazendo para você um mal muito maior do que o outro já fez. Então amadurecer é saber ter compaixão e entender através desse amor incondicional. Perdoar é isso. Esse nível de compreensão, de aceitação, mas com a maturidade e objetividade de saber ter o distanciamento equilibrado em relação a quem quer que seja.
é distinguir e separar jeitos, emoções, escolhas, é confiar na capacidade ou responsabilidade de cada um sobre a sua vida, é ver com clareza e nitidez e sintonizar-se consigo e não desejar controlar o outro. Perdoar, resumindo, é cuida da sua vida e para de querer conduzir a do outro. Perdoar é faz o que cabe a você fazer e para de querer ditar o que cabe ao outro fazer, como ele deve fazer. Perdoar é saber o que tem na caixinha de cada um, cuidar da sua para que o que o outro faz não traga consequências ruins para você, mas ter a humildade de saber que muito do teu movimento em relação ao outro faz com que você provoque consequências ruins para a caixinha do outro. Com essa humildade, com essa maturidade, a gente consegue ter o distanciamento de se desconectar do que o outro fez, do que o outro disse e olhar para aquilo que eu posso fazer em relação a isso que aconteceu. Só faço isso com essa naturalidade, com essa verdade, se eu tiver auto-amor suficiente para fazer o que me cabe e abrir mão dessa postura orgulhosa e intransigente de estar interferindo na vida do outro, como não cabe a mim fazer. E aí a neurociência também vem nos mostrar que errar realmente é uma oportunidade de aprender. A pesquisadora Joa Boller, ela fala que outra descoberta libertadora da neurociência é que nosso cérebro cresce mais quando estamos nos esforçando e cometendo erros, embora a sensação durante o processo seja ruim. A gente desperta áreas que a gente nem imagina que pode estimular. A gente cria interconexões mais variadas, mais amplas, mais complexas, quando a gente está nesse movimento de se esforçar, de se provar, de conhecer coisas novas, de criar novas estratégias, de buscar outros caminhos. E a gente não só amadurece, como amplia a nossa capacidade cognitiva. Mas tem sempre o lado que se recusa a esse crescimento e esse amadurecimento. E uma medida que a gente pode ter para avaliar a maturidade de alguém, e a nossa também, é ver como essa pessoa reconhece que está errada e a forma como ela assume as consequências dos seus erros. Outro dia uma pessoa me contando de alguém da relação dela, que é esse tipo de pessoa, que não erra. É aquele tipo de pessoa que acabou de derrubar aqui e alguém diz, nossa, você quebrou o vaso. Não fui eu não. É incapaz de admitir coisas óbvias, até concretas. E aí a pessoa me diz, mas quem sabe se ela fizer terapia? Eu falei, pessoas assim não procuram terapia. Ela não tem nada de errado. O problema é o outro. O que ela vai fazer na terapia? No mínimo ensinar o terapeuta alguma coisa, né? Então essa arrogância, esse não admitir-se falível, muitas vezes é até da insegurança, dessas coisas, da vergonha, do quantas vezes você foi punido por isso, e aí você fica meio receoso de se admitir falível. Mas outras é porque a gente já caiu nessa anestesia do se comparar com o outro, do não vou mostrar minhas fragilidades, minhas fraquezas, porque aí o outro pode fazer algo contra mim, essa coisa meio neurótica, do se incorporar dessa máscara da perfeição de tal forma que é capaz de admitir mínimos erros que são óbvios e notórios para quem quer que seja. Mas aí o nosso Chico, com toda a sua sensibilidade, fala que tem um caminho para a gente aprender, não só a olhar para esse nosso erro com auto-perdão, mas ter essa humildade em relação ao outro. Ele fala que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que nós também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. Quando a gente está muito julgando o comportamento do outro, especialmente quando a gente descontextualiza e já atribui logo um conceito moral de ruim, de mal, o que quer que seja, a gente está muito nessa postura do eu quero me sentir acima, eu quero estar superior, mais do que eu simplesmente olhar com esse olhar dessa objetividade madura, até mesmo de contextualizar, porque eu, em determinados momentos, posso ser a pessoa mais forte e corajosa do mundo, em outras
Eu posso estar extremamente fragilizada e não dar conta de coisas mínimas. Então eu não posso nunca fazer uma avaliação, nem do meu comportamento, nem de quem quer que seja, sem contextualizar momento, variáveis, um tanto de coisa, que se eu não tenho essa informação a respeito do outro, que eu tenha a humildade de não fazer qualquer tipo de avaliação. Porque eu só posso avaliar meus próprios parâmetros, a minha própria capacidade, o meu próprio amadurecimento. E aí, dentro de toda a sua sensibilidade, outro que nos faz refletir muito, para a gente ver que não é só dentro do Espiritismo que a gente pode ter essas provocações, o padre Fábio de Mello, num dos seus posts recentes, ele falou o seguinte, que a consciência da nossa fragilidade nos leva a perdoar nos outros o que já perdoamos em nós. Sem o acolhimento do que nos fragiliza, não há superação, não há melhora. O primeiro passo de toda conversão deveria ser a supressão da hipocrisia, dos disfarces que inventamos para o que não suportamos em nós. Quando disso nos livrarmos, perdemos a necessidade de fingir, ficamos mais solidários com a fraqueza alheia. Os que honestamente lidam com as suas precariedades dificilmente terão necessidade de condenar nos outros o que ainda não absolveram em si mesmos. Madre Teresa também nos fala algo parecido, que aqueles que estão no exercício do amor não têm tempo para jogar pedras em quem quer que seja. Então, se a gente for olhar aquelas pessoas que, embora tenham uma vivência religiosa, muitas vezes muito acima do que nós conseguimos alcançar, se a gente reparar o quanto que elas confrontam a sua humanidade, quando que elas olham com honestidade para aquilo que elas têm de mais falível, de mais humano, mais verdadeiro e substancial fica o que elas falam, porque tem coerência com o que elas fazem. Não é um ditado, um citar de regras para conduzir o seu comportamento. É aquilo que eu vivencio e eu acredito de fato. Eu me incluo nisso. Se a gente for ouvir as palestras do Haroldo Dutra, a gente percebe uma bagagem absurda de conhecimento que ele tem, daquilo que ele já leu, daquilo que ele já estudou. Mas ultimamente, cada vez que ele traz junto com o conhecimento que ele tem, vivências pessoais dele, ele dá um trato tão humano para tudo aquilo, que é isso exatamente que a gente precisa fazer. Você não tem que ficar nesse fingimento de eu ser superior a tudo e a todos porque eu li o livro tal. Eu sou alguém que nunca mais tive problemas porque eu já assisti tantas palestras. Isso é ilusão. A gente quer se achar forte mais do que a gente precisa estar. Quando a gente admite a nossa fragilidade, quando a gente aceita essa nossa humanidade com toda essa honestidade, com esse trato terno da amorosidade, a gente não precisa ficar fingindo ser o valentão, a gente não precisa ficar fingindo ser o super capaz, a gente pode ser de carne e osso e não vai se sentir mal nem menor do que ninguém. Até porque o parâmetro não é a comparação, mas é cada vez mais o aprofundar do nosso autoconhecimento. Por isso mesmo que esse movimento do despertar da consciência, por mais que pareça ser dolorido, ele é libertador. E quanto mais a gente vivencia o fugir dessa amorosidade, dessa vivência correta do perdão, mais a gente vai por caminhos da insegurança que nos fazem nos identificarmos ainda mais com os mecanismos do medo. E aí a gente vai para aquilo que a gente tem de mais limitador da nossa evolução espiritual. A gente avalia muito a nossa evolução, o nosso amadurecimento espiritual por critérios morais, como se a elevação espiritual fosse esse ser perfeito, que muitas vezes a gente se cobra ser. Quando na verdade a nossa elevação tem muito a ver com o quão plena é a nossa vida desde hoje. Com o quanto a gente tem essa confiança absoluta de estar inserido no universo abundante, interconectado, perfeito, com toda a verdade que a gente consegue se entregar a essa realidade. E não chegar ao ponto dessa reflexão aqui, de você olhar para o seu começo de vida e ter que pedir perdão por não ter vivido tudo que poderia por conta de medo. Medo do quê? Medo de quem? É um medo que nos rouba felicidade, que nos rouba vida. Por quê? Se a gente tem um pai
tão poderoso, onipotente, bondoso, justo. Que lógica tem isso? E aí, para a gente concluir a nossa reflexão, dessa vez não vou trazer Rubem Alves, porque a ideia é coisas novas, né? Sair do que estamos acostumados, não só repetir, mas buscar referências novas. Então, tem um professor de literatura que tem um texto chamado O Medo, o Grande Gigante da Alma, que ele diz exatamente isso. Para quem tem medo e a nada se atreve, tudo é ousado e perigoso. É o medo que esteriliza nossos abraços e cancela nossos afetos, que proíbe nossos beijos e nos coloca sempre do lado de cada muro. Esse medo que se enraiza no coração do homem impede-o de ver o mundo que se descortina para além do muro, como se o novo fosse sempre uma cilada e o desconhecido tivesse sempre uma armadilha a ameaçar a nossa ilusão de segurança e certeza. O medo, já dizia Miri Lopes, é o grande gigante da alma, é o mais forte e mais atávica das nossas emoções. Somos educados para o medo, para o não ousar, e, no entanto, os grandes saltos que demos no tempo e no espaço, na ciência e na arte, na vida e no amor, foram transgressões, e somente a coragem lúdica pode trazer o novo, e a paisagem vasta que se descortina além dos muros que erguemos, dentro e fora de nós mesmos. E se o Cristo não tivesse ousado saber-se o Messias prometido? E se Galileu Galilei tivesse se acovardado diante das evidências que hoje aceitamos naturalmente? E se Freud tivesse se acovardado diante das profundezas do inconsciente? E se Picasso não tivesse se atrevido a distorcer as formas e a olhar com quem tivesse 1000 olhos? A mente apavora o que não é mesmo velho, canta o poeta, expressando o choque do novo, o estranhamento do desconhecido. Mas há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já não têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Que tenhamos toda a confiança, todo o atrevimento de nos jogarmos para as nossas missões, para o que viemos aqui construir, para a nossa participação ativa dentro desse processo maior de transição, de renovação espiritual, de despertar de consciências. Que a gente desamarre todos esses grilhões que ainda temos para viver com toda a plenitude e abundância que merecemos. Que a espiritualidade nos abençoe sempre e nos direcione sempre por esse caminho do perdão e da amorosidade.